Paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Luciano Tomé do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estou aqui para mais um vídeo que fala sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar da parábola da grande ceia, que está lá em Lucas 14, do 16 ao 24, né? Sabemos que também está em outros livros, mas nós vamos usar, nos outros evangelhos, aliás, mas nós vamos usar esse livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, do 16 ao 24. Vamos passar rapidamente aqui para o nosso texto, que diz assim: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. A primeira coisa que a gente pode fazer de análise nessa parábola é que o banquete havia sido preparado para convidados. Havia pessoas especiais convidadas para aquele banquete. Assim como, se você fizer um almoço na sua casa, dependendo do espaço e do tamanho que há na sua casa, você vai ter um número de convidados. Você vai convidar algumas pessoas, nem todas você vai poder chamar. Dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, você vai limitar o número de convites, né? Claro que não é o caso aqui, mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia de que o banquete estava preparado para convidados, como diz a parábola. Só que esses convidados, aqueles que o Senhor da casa havia escolhido, ele desprezaram o chamado do anfitrião. Eles desprezaram, deram um monte de desculpas. E por fim, o banquete acaba sendo dado para outros que não haviam sido convidados, porque imagina que você faz uma festa, você faz um monte de comida e não aparece ninguém que você convidou. Você vai jogar aquela comida fora, você vai procurar, já está feita, não tem como desfazer, guardar, você vai ter que ou comer tudo, que é difícil, Se você fez uma comida para 200 convidados, mesmo que você queira, você não vai aguentar comer tudo que você fez para 200 pessoas. Você vai ter que distribuir de outra forma, ainda que você saia chamando as pessoas na rua e dando, como foi exatamente o que fez, o que mandou fazer esse senhor aqui. Quero deixar aqui uma observação, Ali era costume da época de Jesus, quando alguém dava um banquete, assim que tivesse tudo pronto, ele mandava algum dos servos avisar, que o banquete estava pronto. Por isso que Jesus cita isso no texto, porque era um costume, Ou seja, as pessoas só vinham mesmo, só apareciam quando o banquete já estava pronto, Quando já estava, como diz aqui na gíria popular, ninguém
ninguém aparecia antes para abrir a festa, né? Chegava-se e a festa já estava pronta. Uma outra coisa que era muito interessante naquela época, né? Se você recusasse um convite depois de ter aceitado, era uma ofensa muito grande. Então, ou seja, as pessoas já tinham sido convidadas e já sabiam da festa, não foram convidadas em cima da hora, foram convidadas com antecedência. E só que em cima da hora elas recusaram, deram desculpas e não apareceram. Isso era considerado uma grande ofensa, sabe? Naquela época era uma grande ofensa, até porque, como eu falei, se preparava tudo, né? E as pessoas, para receber as pessoas, e as pessoas não compareciam. É claro, né, que nessa parábola o dono do banquete, Jesus está falando uma parábola, mas é muito claro em saber que o dono do banquete é Deus, né? A gente sabe que há as bodas do Cordeiro, há um banquete preparado por Deus para aqueles que vão herdar a vida eterna. Jesus está falando essa parábola para poder dizer isso. Então, do Senhor, o dono do banquete, aquele que está dando o banquete, ele é Deus. E há três grupos de pessoas que a gente pode identificar no texto. Primeiro, os convidados, aqueles honrados, aqueles que foram convidados diretamente. Nós identificamos depois um segundo grupo, que é o grupo do qual o servo sai para chamar, que as pessoas estão nas esquinas, estão nas praças, ou seja, estão dentro da mesma cidade, né? São pessoas comuns, né? E não, como é que se diz? Pessoas da alta sociedade, mas pessoas comuns. E temos um outro terceiro grupo, que depois que ele enche com as pessoas comuns, ele ainda manda ir buscar, que são que é a escolha, ou seja, são aqueles que estão jogados mesmo, são bem, sabe, são de último escalão mesmo, de último nível, no caso, são convidados. E a gente pode ver isso muito claramente, que os três grupos eram os judeus de Jerusalém, ou seja, os fariseus, aqueles que estavam ali no templo, eram pessoas mais conhecedoras da lei, dos quais a própria Escritura fala que a eles foram confiadas as palavras de Deus. Jesus certa vez olhou para Jerusalém, já perto da crucificação, e ele fala assim, né? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, por quantas vezes eu tentei ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Então, ou seja, Jesus veio, né? A obra de Deus era essa, né? Deus escolheu o povo de Israel como um povo separado, né? É claro que Deus não era somente o Deus de Israel, mas Deus queria, através de Israel, fazer uma nação modelo para que as outras nações se achegassem a Deus, vissem a diferença de ser um povo de Deus e se achegassem a Deus. E os judeus, o povo de Israel, não conseguiu atingir isso durante o tempo da lei. E aí Jesus veio para uma segunda tentativa de quebrantar o coração endurecido deles, para que eles pudessem se voltar a Deus. Só que eles ainda assim não quiseram. E aí Deus acaba partindo para o seu plano B, se eu posso dizer assim, um plano B entre aspas, porque Deus nunca tem um plano B, né? Na verdade, Deus antecipadamente sabe todas as coisas, já sabia que eles recusariam, e Deus manda chamar os publicanos e pecadores. Por isso que Jesus andava com publicanos e pecadores, porque os fariseus não aceitaram, não creram nele. Aqueles que tinham conhecimento, que conheciam as Escrituras
e do qual se falava da vinda do Messias, não aceitaram a vinda de Jesus, porque Jesus veio para destruir aquela estrutura eclesiástica que sustentavam cada um deles, do quais eles davam importância, se sentiam importantes. Jesus veio acabar com aquela estrutura eclesiástica e eles não aceitaram. Então Jesus passou a andar com publicanos e pecadores, com aqueles que não tinham talvez retórica, eram pessoas analfabetas, mas que tinham o seu coração sincero voltado a Deus. Esses são o segundo grupo de pessoas. E o terceiro grupo de pessoas, né, que vai além dos judeus, que eram considerados pelos judeus como gentios, né, aqueles que não são judeus, aqueles que nem tinham conhecimento de Deus. Esses eram o terceiro grupo. Por isso que a palavra chegou. Eu e você, se você é brasileiro ou de algum país que não seja Israel, se você não é judeu, você é gentio. A palavra na Escritura nos mostra isso. Ou se é judeu, ou se é gentio. E o gentio, ele é não judeu. Então, se você não é judeu, né, você não tem descendência judaica, você é como eu, gentio. E a palavra só chegou até nós de primeiro momento porque os judeus recusaram a Jesus. Porque não que a palavra não chegaria até nós, mas chegaria num segundo momento, depois que os judeus se convertessem a Deus. Por isso que Jesus fala que os últimos serão os primeiros, porque nós, gentios, éramos para ser os últimos. E nós passamos à frente e os judeus se tornaram os últimos. Quando eu falo judeus, é claro que houveram judeus que se converteram a Jesus, mas a grande massa, a grande maioria não se converteu, né? Então, eles inclusive esperam a vida do Messias até hoje. Então, nós que éramos os últimos, passamos a ser os primeiros, né? Por causa da recusa deles. Deus chegou até nós. Então, nós, gentios, somos os últimos grupos, ali, aquele último grupo, aquele vai lá pelos valados, pelos lugares sombrios e tragam todos, porque eu quero a minha casa cheia. Assim é o que diz Jesus ali na parábola que o dono do banquete fala. Uma coisa também que a gente pode fazer de análise é que eles deram que as desculpas dadas pelos convidados eram desculpas por motivos fúteis, né? Coisas que poderiam ter sido feitas numa outra hora. Por exemplo, o primeiro falou que tinha comprado uma propriedade e tinha que ir vê-la. Será que ele não poderia ir depois? Será que ele poderia ir depois do banquete? Ou se ele já era um convidado, já sabia que naquele dia ia ter um banquete, será que ele não poderia ter ido antes, num outro horário? Sabe? Era um motivo que não era um motivo verdadeiro, era uma desculpa mesmo. Não havia uma necessidade real dele não ir ao banquete. Foi uma desculpa. O outro falou que comprou 5 juntas de bois e estava indo vê-las. O outro, por causa do casamento, é como se hoje a gente falasse, não vou por causa da minha casa, comprei uma casa nova, não vou porque eu comprei um carro novo e eu tenho que andar nele. Eu vou casar, eu tenho uma festa na minha família, eu tenho um aniversário de não sei quem para ir e eu não vou poder me apresentar aí. Então, ou seja, trazendo para a atualidade seriam desculpas que nem essa. E a conclusão que a gente tira disso tudo é que essa parábola ela resume o plano da redenção, né? Deus envia seu filho aqui nesta terra, ele prega a palavra e nos chama para o banquete dele na eternidade. Como eu falei, né,
é, é, houve essa troca aí, né? O, o, os gentios que eram para ser alcançados depois acabaram sendo alcançados no mesmo tempo que os judeus praticamente. E ali fala, né, do amor de Deus, né, do convite de graça para o banquete, né, que Deus, apesar de estarmos longe, que não estarmos atentos, né, não sermos convidados, Deus vai atrás de nós e nos busca, né? Como ele fala para você, vai nas ruas, vai nas praças e peguem eles, tragam eles para cá. Ou seja, é o plano da redenção. Deus vai atrás de nós. Deus, através de uma atitude de amor, vai atrás de nós e nos traz para a sua casa, para o seu banquete. Uma outra, como eu falei, né, a reprovação do judeu como nação, que fez com que a gente fosse alcançado. Isso é algo muito claro na parábola que nos ensina. E eles acabaram, né, tornando-se culpados de si mesmos, né, apesar de serem convidados diversas vezes. Né? Quantos profetas foram enviados através dele, até que veio o filho, e eles, além de matarem os profetas, mataram também o Filho de Deus. Né? Então eles se tornaram culpados de si mesmos. E por fim, a pergunta, né? E você? Você tem recusado o convite de Deus? Você tem recusado aquilo que Deus tem te chamado, ao chamado de Deus na sua vida? Você tem dado desculpas a Deus para não fazer aquilo que Ele quer, para não fazer a vontade dEle? Né? Será que você tem feito isso? Então é algo para você pensar. Porque Deus pode muito bem tirar o seu convite e dar a outro. Deus pode se cansar de esperar você tomar uma atitude e dar a outro, sabe? E tirar a incumbência que seria dada a você, o plano dele que seria dado a você e dar a outro se você recusar esse convite, né? Jesus falou que se nós não clamássemos, as pedras clamariam, né? Mas ai daquele, né, que não fizer a vontade de Deus. Então, que você possa ter aprendido aí com essa parábola, né, que se você gostou, compartilhe, divulgue, né, fale sobre o nosso trabalho. Nós temos pregado o Evangelho de forma pura e verdadeira para vocês, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo.